Amigas da nossa cidade de Araras, bem-vindos mais uma vez ao canal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo com assuntos de interesse, principalmente dos educadores. Então eu vou pedir já para vocês, ativarem o sininho de notificação aí no YouTube, clicarem no gostei se vocês gostaram, mandem sugestão, compartilhem o vídeo com aquele amigo professor, aquela amiga professora que já está apreensivo com a contagem de pontos que está se aproximando, pois sim, hoje o nosso vídeo vai falar sobre a atribuição interna. Então, vamos rodar a vinheta, vamos acompanhar o vídeo e bora então para as informações. Esse vídeo foi sugestão de uma amiga professora muito querida. Ela foi muito rápida, já nos primeiros vídeos aí que eu compartilhei, ela mandou essa sugestão de assunto, porque na verdade só quem é professor sabe, principalmente aí o professor PEB 1, que tem as salas fechadas, aí são os titulares, e vai chegando, depois do segundo semestre, e a gente já começa a escutar na escola aquela conversa, já começa um pouco aquela tortura de alguns diretores de escola que começam com aquele meio abuso psicológico, com a frase já muito conhecida: esse ano eu vou atribuir. Então, quando vira o segundo semestre, os professores já começam a ficar preocupados, porque alguns diretores pensam e já começam a declarar na escola que eles pretendem atribuir a sala. Então, hoje, aqui, à luz do estatuto, nós vamos compartilhar algumas informações para que você, professor, não fique mais inseguro nesse momento da atribuição. A gente sabe que por um ano que a gente trabalha com as turmas, com as crianças, as salas, mas cada ano é muito importante na vida do professor, Por um ano a gente pode conseguir ter os nossos objetivos alcançados, a gente pode conseguir ter frustrações, lutar além da conta. Então, assim, é muito importante que o professor, ele faça a sua escolha e esteja seguro e feliz para desempenhar o trabalho ao longo daquele ano letivo. Infelizmente, em algumas escolas, quando a gente inicia o segundo semestre, já fica aquele clima, um clima de apreensão, um clima assim de preocupação do que vai ser para o próximo ano. Todos sabem que o processo de atribuição interna, ele vai começar aí em breve. O estatuto, ele rege esse processo, ali no título 6, então tô até aqui com o estatuto, não vai dar muito bem para vocês verem, mas busquem, gente, procura aí nos sites oficiais para imprimir, para ler o estatuto, ter na mão, para a gente poder agir, com segurança aí em todas as situações que definem a nossa vida acadêmica ou a nossa vida profissional, tá? Então, lá no artigo 51, o Estatuto do Magistério, ele vai começar a reger o processo de atribuição de classes ou aulas. Então, ele vai falar que esse processo é regulamentado pela Secretaria da Educação e até 30 dias antes do início das atribuições, das inscrições para o processo de atribuição anual, E ele vem então falando todos os passos desse processo. Então nós temos lá a inscrição dos docentes, que na verdade ela acontece meio automaticamente, Quando a gente começa a apresentar os documentos que vão ser necessários, os cursos, todos já sabem desse processo. E depois tem as próprias sessões de atribuição de aulas e, por fim, quando o processo já está homologado, ou ainda mesmo que vá passar por recurso,
tem a fixação dos resultados na secretaria, na escola, né? Na escola referendada pela Secretaria da Educação. O que acontece, né? O problema maior, que a gente precisa ficar atento como professor e não aceitar mais que as coisas venham assim tão fáceis, é aqui no parágrafo 1º e no parágrafo 2º desse artigo. Então, no parágrafo 1º diz assim: em todas as seções de atribuição definidas nesse artigo, será respeitado o direito de escolha à classe ou aulas de professores seguindo a ordem da escala classificatória, com validade durante o ano letivo vigente. E aí o grande problema veio com o parágrafo 2º, tá? Que diz: o diretor da unidade poderá intervir na escolha da classe ou aula do professor nas sessões de atribuição da unidade escolar, desde que devidamente justificado, no intuito de preservar a qualidade pedagógica, devendo ser posteriormente homologado pela Secretaria Municipal de Educação. Então, esse parágrafo aqui, ele é muitíssimo importante a gente entender e ter em mente para se defender aí no caso de um certo abuso de poder, de uma escolha arbitrária que às vezes acontece e já aconteceu na nossa rede. Então, se o seu diretor, diretora é aquele que fala, esse ano eu vou atribuir, então, o que ele precisa ter em mente? Não é acordar de repente lá em outubro e decidir que ele vai atribuir a sala, né? Ele precisa ter toda a documentação do ano inteiro de trabalho de cada professor muito bem registrada para que ele possa falar: o professor X não pode pegar a sala A, porque não está dando certo o trabalho com a sala, não deu certo pedagogicamente, com a idade, com o ciclo, seja como for, tal professor é melhor com tal perfil, porém, ele tem que ter tudo isso documentado, registrado, não é uma escolha própria do diretor, né? Porque senão não estaríamos numa democracia, não ia precisar existir a escala classificatória, né? E é necessário ter em mente isso. Então, se aconteceu, busquem, gente, questionem. Tem aí alguma documentação falando que não deu certo? Aonde foi que eu errei no meu trabalho desse ano com essa turma? Que eu pretendo pegar o mesmo nível, a mesma série o ano que vem? Questionem, busquem a Secretaria de Educação. Porque assim, eu mesma já tive uma amiga que foi prejudicada em atribuição de aulas. No futuro, depois ela inclusive removeu-se da escola onde ela trabalhava e fazia um excelente trabalho, né? E por a gente mesmo não conhecer, por ela não conhecer esse ponto do estatuto, a gente deixou passar tudo isso, né? Então, não deixem passar, não deixem, cobrem o registro. A gente sabe assim que tem profissionais que podem ter problemas sim durante o ano, nas aulas, mas a grande maioria dos profissionais da rede, e é eles que estão carregando a rede, são bons professores, fazem bons trabalhos. Então não podem ser punidos dessa forma por uma pessoa que às vezes está abusando do poder, né? Porque existe esse parágrafo que ampara, porém está muito bem definido que tem que ter, né, devidamente justificada, porque o diretor fez a intervenção, né? E a gente tem também, claro, situações em que a gente observa o problema na escola, mas o diretor da unidade muitas vezes não quer se comprometer, né, em documentar, em levar adiante algum registro, e aí ele acaba por prejudicar toda a escola, outros profissionais, porque ele não consegue então se direcionar realmente a um professor que tenha dado problema. Então assim, a escola não pode pagar. Na minha opinião, esse parágrafo já deveria ter sido retirado, eu ainda sonho com isso, né? Apesar que a gente está aí nesse estudo do estatuto que não termina nunca, né? Foi criada a comissão, eu mesmo já fiz parte, pedimos alteração em vários pontos e esses pontos ainda não vieram, né? Já está aí novamente para quase 4 anos de comissão e nada de apresentar o projeto de lei de mudança do estatuto, nosso estatuto que a gente sabe que é
super falho em diversos pontos. Este, para mim, é um deles, né? Porque se a escola conhece, o diretor, a Secretaria da Educação conhece problemas na unidade, ela tem por obrigação interferir, mas não dessa forma arbitrária que já aconteceu e já prejudicou bons professores. Então, o compartilhamento de informação de hoje é esse. Se vocês tiverem dúvidas, enviem, façam comentários, não temam, gente, vamos participar. Vamos dar sugestões de tema também, como eu falei, essa aqui foi uma amiga querida, ela vai saber quem é, um beijão para ela, que mandou, porque a maioria das pessoas, né, que passam por essa situação já estão aí apreensivos para a chegada do mês de outubro. Então, vamos usar o que temos aí em nossas mãos a nosso favor, porque na verdade todos nós queremos só uma coisa, que é qualidade na educação, né? Então, muito obrigada a todos que acompanharam. Deixem o seu like e continuem acompanhando o canal. Grande beijo!